Boa tarde, é uma alegria mais uma vez participar dessa tribuna livre. Eu vou voltar a um assunto, e às vezes as pessoas podem falar, mas o mesmo assunto? É o mesmo assunto. Morre muita gente com o mesmo vírus, né? Todos os dias. E antes de começar toda essa tristeza dessas mortes que se multiplicam, eu falava do ônibus, do metrô, do trem, do transporte coletivo. No dia 20 de março, lá em Manaus, no estado de Amazonas, né? Ou do Amazonas, como queiram, a prefeitura e os responsáveis pelo transporte coletivo jogaram desinfetante no ônibus, no chão do ônibus. Eu acho que alguém falou para eles que o vírus ele caminha assim no chão como se fosse formiga. Então, olha, ali está o veneno e tal. Naquele momento, eles tinham 3 pessoas infectadas, apenas 3 casos positivos e nenhuma morte, dia 20 de março, pouco mais de um mês atrás. Aí jogaram a preocupação da empresa de ônibus, que bonito, né? Muito bonito. Preocupação idiota, porque o camarada vai depois viajar nesse ônibus, encostado um no outro, respirando o mesmo ar. Isso para eles, não, isso não tem importância. Importância é matar o vírus que caminha pelo chão. Jogar no banco, no assento, ainda tudo bem, mas não é isso o importante. Ninguém fica lambendo o assento do banco, ninguém fica lambendo. Eu ouvi a entrevista de um camarada competente uma vez, perguntaram para ele, olha, tem que chegar em casa, tirar o sapato. Ele falou, se você tiver criança engatinhando, ou criança que engatinha, você tem que tirar. Senão, não tem problema. O vírus está ali no sapato, ele vai ficar no chão, ele vai morrer. Você não vai ficar passando a mão no chão e passando a mão na boca. E o vírus, ele não tem asa. Eu não sei se as pessoas confundem aqueles tipos de espinhos que existem em torno dele. Esse que é asa, que não é asa, não. O vírus, ele é impulsionado, né? E ele até permanece, ele é muito leve, com gotícula da saliva, ele permanece no ar por um tempo. E no ônibus, então, as pessoas todas ali empelotadas, elas vão transferir o vírus de uma para outra. E aí, o que acontece? O vírus viaja. O vírus ele não vem pelo envelope, ele não vem nas asas do beija-flor, não. Ele caminha com as pessoas. Aí depois ele é ejetado para fora das pessoas. No primeiro momento, os aeroportos foram os grandes responsáveis pela chegada do vírus. Alguns vieram de navio, a grande maioria veio dentro do avião e dentro das pessoas. Não veio andando no chão no avião, nem na asa lá fora, não. Veio dentro das pessoas. E depois, como é que esse vírus atingiria o resto da população? Pelo transporte coletivo. Normalmente, pelo transporte coletivo. Poderia ir também num táxi ou num carro particular, mas o percentual seria muito pequeno. E nós teríamos tempo para atender um paciente, vai embora, depois atende outro. Não haveria essa correria, esse sofrimento. Lá em Manaus, a idiotice de se pensar que o vírus caminhava pelo chão levou o dono da empresa e o prefeito, né, a fazer com que um crime fosse praticado contra a população. O duro é você ouvir asneiras, idiotices. Uma senhora, o nome dela, se eu não me engano, é Maria do Carmo. Ela deu entrevista numa emissora de São Paulo, uma emissora importante, falando que no Ceará, eles fizeram um trabalho no Ceará para investigar lá as pessoas doentes. E ela falou, né, como se fosse uma coisa estranha, que no primeiro momento
Isso aconteceu somente nos bairros nobres, só nos bairros nobres. Esse é o termo que ela usou, bairros nobres, ou seja, bairro de ricos, né? Ela falou bairro nobre. E depois ela falou, o vírus atingiu a periferia. Nossa, que interessante, o vírus atingiu a periferia. Não foi o transporte coletivo que levou as pessoas grudadas umas das outras, não foi o vírus. É um vírus, ele tem a capacidade de voar esse vírus dessa senhora que se diz professora de infectologia de Harvard. Olha aí, o que é pior. Em momento algum, ela falou no transporte coletivo. E ela falou, hoje, em Fortaleza, os bairros periféricos, né? Ou seja, os bairros pobres, têm muito mais problema com o Covid-19, tem muito mais problemas. Ela pensava certamente que o vírus não estava nos bairros pobres, que os pobres estão em férias aqui no Brasil, não viajaram, não pegaram o avião para ir para Nova York, para a Europa. Não, os pobres eles pegaram uma mania de não viajar. Não é o rico que viaja, não é o rico. Então, essa idiotice que é a grande responsável pelo grande número de pessoas que morrem aguardando atendimento no hospital. Vamos voltar a Manaus. Lá, às vezes, no mesmo hospital, tem 5, 6 ambulâncias, cada uma com um doente ali aguardando abrir uma vaga. E aí os doentes morrem na ambulância porque não conseguem a vaga. Ou muitos doentes ficam em casa esperando melhorar e morrem em casa. Aí é um trabalho louco para buscar essas pessoas. Outro detalhe importante, a mentira que existe no número de pessoas que falecem em consequência desse vírus. Eles não têm estudo, eles não têm exames. Então, o número é muito menor do que o real. Pessoas infectadas também, o número que eles apresentam é muito menor, 10 vezes menor. O sujeito, para passar por o exame, ele tem que chegar no hospital numa situação difícil, é internado, aí sim vai ser examinado. Fora dessa circunstância, não existe o exame. Então, quando eles informam os números para a população, eles estão mentindo. E sabem que estão mentindo. O número não é aquele, nunca foi. Se você for também a Recife, você vai encontrar o mesmo quadro. É o ônibus carregando as pessoas todas empelotadas. E eu também ouvi de uma moradora de Manaus que não é apenas o ônibus, não. Os barcos que levam as pessoas para populações ali à beira dos rios, eles também vão lotados, sem a mínima proteção. Então, hoje, o povo de Manaus sofre, o povo morre, as pessoas gritam, os familiares gritam. E o dono da empresa? O que acontece com ele? E o prefeito? O que acontece com ele? Eles sabiam que isso aconteceria. Em São Paulo, dezenas de motoristas morreram, motoristas e funcionários das empresas de ônibus. Alguns já foi comprovado que a morte, para alguns, já foi comprovado que a morte em consequência do vírus, do coronavírus. Para alguns já foi. Agora, o motorista, ele anda na frente ali. Se ele é atingido pelo vírus, e as pessoas que andam espremidas, apertadas, elas não são atingidas? Então, nós vemos a hipocrisia de por isso, não, o afastamento social, tudo bem, tem que haver o afastamento social, mas permitir que eles tirem ônibus das linhas, diminuir o número de passageiros, vamos tirar, e os passageiros todos empelotados ali, de forma covarde. Eu acho muito estranho que os políticos não querem falar disso. Por quê? Será que a empresa de ônibus financia todo mundo? Não, não financia todo mundo.
Alguns não querem falar, não, isso não importa. Tem que falar em outras coisas. Olha, gente, os governantes nossos investem Para concluir, deputado. Verdadeiras fortunas aí em programas e esse dinheiro tem que ser investido. Mas na máscara de pano e no ônibus para andar, para levar o passageiro com dignidade. Deputado Rafael Silva. Deputado, encerrando, eu digo. Deputado, encerrando, nós, eu digo. nós não temos... O ônibus tem licença para matar. Deputado, nós não temos, até o momento, nenhum parlamentar inscrito na tribuna virtual. O senhor gostaria de falar, se reinscrever e falar por mais 10 minutos? Pois não, com muito prazer. Então, pode prosseguir. Eu queria só dizer, presta atenção, você que está me vendo e ouvindo. A Austrália tem mais de 25 milhões de habitantes. Teve até hoje, pouco mais de 80 pessoas que faleceram em consequência do coronavírus. Eles têm mais de 25 milhões de habitantes. O estado do Amazonas tem pouco mais de 4 milhões. Ontem, se eu não me engano, eles enterraram 140 pessoas. 140 pessoas. Uma coisa muito triste. O Japão tem 126 milhões de habitantes. Até agora teve 380 mortes. Eu sei, mas o Brasil não tem a seriedade. Deveria ter seriedade, sim. Eu não digo ter o mesmo recurso. Não tem o mesmo, porque nós tivemos políticos bandidos no passado que administraram esse